Melhores carros até 60 mil, juntou uma grana legal e está pensando em trocar de carro, ou quem sabe até comprar o seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então nesse vídeo aqui eu trago uma lista completa com várias sugestões interessantes nessa faixa de preço. E essa lista vem dividida em duas partes, sendo que na primeira parte falarei dos carros mais voltados para o uso diário, para o trabalho, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros aqui mais voltados para o lazer, para viagens, então de motores maiores, mais bem equipados, confortáveis, que podem ser boas opções de compra frente aos 0 km aí que estão cada vez subindo mais de preço e oferecendo poucos equipamentos e pouco conforto. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E vamos para o primeiro da lista aqui, Renault Logan, na versão Zen, com motor 1.0 12 válvulas flex e câmbio manual, ano 2021. Olha só, um carro aí com um ano de uso, ou até menos um pouco, você encontra avaliado aí pela tabela FIPE em R$ 57.810. E só para constar, todos os valores que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2022. Então o carro é abaixo dos R$ 60 mil, equipado aí com motor B4D Renault Nissan, ou os mais novos aí, modernos da linha Renault, conhecidos como SCE, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase nos dois comandos. Motor bem mais moderno, que gera seus 79 cavalos na gasolina e 82 no etanol. E de torque 10.2 kg na gasolina e 10.5 no etanol. Um motor bem eficiente aí para um 1.0 3 cilindros. E para levar esse carro de 1.042 kg, a relação de peso-potência fica em 12.7 kg por cavalo. É sim, de fato, um carro mais recomendado para um uso urbano, para você andar de forma mais tranquila com ele. Pegar viagens não vai ser muito bom porque não vai proporcionar um bom desempenho, apesar de ter um excelente porta-malas de 510 litros de capacidade, então dá para levar bagagem se precisar, mas é um carro que vai ter um desempenho bem limitado. Aí também equipado com câmbio manual de 5 marchas, sem sustos, sem problemas, maiores relatos aí de problemas crônicos. Pneus, as medidas são 205, 5516. Para um carro aí de entrada, os pneus acabam ficando um pouco mais caros nessas medidas. Consumo urbano, 9.3 km por litro no etanol e 13.6 na gasolina. Olha só que carro econômico dentro de cidade. E na estrada ainda um pouco mais econômico, 10 km por litro no etanol e 14.2 na gasolina. Lembrando que esses são números tirados de ficha técnica, números oficiais. Na prática, talvez você consiga números melhores aí, dependendo da sua forma de guiar, dependendo das condições do trânsito, então fique ligado. Lista de equipamentos aqui dessa versão Zen já conta com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, 4 airbags, sendo os 2 frontais mais os 2 laterais, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, luzes de rodagem diurna, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som, ele é com entrada USB, Bluetooth, comandos do volante e ainda opção de espelhamento para celular. Então, uma central multimídia bem completinha. Pontos positivos do Renault Logan: robustez e confiabilidade mecânica, um motor aí que vem equipando vários carros da linha aí durante já um bom tempo. Dentro dos seus prós e contras, é um motor sim bem confiável. É um carro também que tem um ótimo espaço interno, isso aí desde lá da primeira geração, né, do Logan. É um carro que acomoda bem 2 adultos ali no banco de trás. Além disso, porta-malas, como já falei aqui em números, excelente, dá show em sedãs médios. Então é um carro com excelente custo-benefício. Olha só, você está levando um carro com um ano de uso ou até menos, por menos de R$ 60 mil. Um carro 0 km hoje aqui no Brasil você nem consegue mais por esse preço, né? Então fica aí a dica. Porém, como pontos de atenção aqui do Logan, o primeiro deles, o isolamento acústico não é muito bom, mas é um carro de entrada, um carro mais popular, não espere boa qualidade aí nesse quesito, assim como o acabamento também é de carro popular. Instrumentos aqui do painel são de difícil leitura, mas isso é um mal de vários carros aí da Renault, até os Fluence lá com aquele painel de ponteiro, né, sem ser o digital. Várias pessoas reclamam da clareza ali de visualização do quadro de instrumentos, principalmente durante o dia. Esse carro é equipado com direção eletrohidráulica, que se precisar dar uma manutenção corretiva vai ser mais cara, mas um carro aí com um ano de uso, provavelmente você não vai ter maiores problemas, né? Ainda vai estar dentro da garantia, se precisar fazer algum reparo mais caro, então uma vantagem também. E nesse ano modelo aí, de 2020 para 2021, tem um recall aberto para ele.
que é de reparo no cilindro ali da ignição. Então, se você estiver olhando um carro desse para comprar, verifique se ele já atendeu esse recall, porque você não vai conseguir nem transferir ele para o seu nome se já não tiver atendido, beleza? Vamos para o segundo da lista agora, Ford Fiesta, na versão SEL com motor 1.6 16 válvulas flex e câmbio manual, ano 2019, tabela FIP 59.890, carro excelente, equipado com motor aí Sigma, muito bom, de duplo comando de válvulas no cabeçote, com correia dentada, mas essa correia dentada ela é de longa duração, então verifique lá no manual do proprietário, mas ela não vai te dar problemas aí tão cedo, ainda mais se você pegar um carro desse, olha só, 2019, dependendo da quilometragem, vai estar pouco rodado. E é um motor também com variador de fase para os dois comandos, né? Então ele varia tanto a abertura das válvulas de admissão quanto escape. Isso faz esse motor ficar um pouco mais esperto ali em baixas rotações. E esse é um carro que eu já fiz um vídeo sobre ele, uma avaliação completa, vou deixar o card aqui em cima para você assistir ao final desse vídeo. Mostrei na prática tudo que vem de equipamentos, testei ele na estrada, fiz uma média de consumo, um carro bem econômico, diga-se de passagem, e também de ótimo desempenho. Esse motor gera seus 125 cavalos na gasolina e 128 no etanol, e de torque 15,8 kg na gasolina e 16 no etanol. Para um carro de 1.105 kg, um hatch compacto, a relação de peso-potência fica em bons 8,6 kg por cavalo. Um carro excelente de desempenho. Equipado aí com câmbio manual de 5 marchas, o IB5, evite os automatizados, né, os Power Shift, que deram muito problema nesse carro, e em vários outros aí da Ford também, mas com câmbio manual aqui você não vai ter sustos. Porta-malas de 281 litros de capacidade, é pequeno, mas ainda é condizente com a categoria, e as medidas de pneus aqui são as 195/5515, provavelmente um pouco mais em conta que as de aro 16 aí do Logan. Consumo na cidade, 8,2 no etanol, 11,6 na gasolina. Já na estrada, 9,8 no etanol e 14,2 na gasolina. Aqui sim, diferente do Logan, é um carro que se você precisar para um circuito urbano, ele vai te atender muito bem, mas se também precisar para fazer longas viagens, é um carro que tem um ótimo desempenho com certeza. Não vai fazer feio aí nas ultrapassagens e ainda preservando um bom consumo de combustível. E também é um carro muito bem equipado. Olha só, ele já conta nessa versão SEL com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, farol de neblina, Isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. Então eu procurei pegar aqui uma versão do Fiesta mais bem equipada possível e com câmbio manual, para potencializar ainda mais a questão do custo-benefício. E o sistema de som também não fica para trás nesse quesito, olha só, já conta com USB, Bluetooth, comandos no volante e espelhamento também. Mesmo nível aí do Logan, bem interessante. Como pontos positivos, robustez e confiabilidade mecânica, esse motor Sigma aí equipou vários carros da linha Ford por anos, sem maiores relatos de problemas crônicos. O consumo é excelente, na prática esse carro ele é bem mais econômico do que o que diz aqui em ficha técnica. Pode ver aí na internet, tem vários vídeos aí de testes de consumo desse carro. Além disso, é um carro com ótima estabilidade, um carro que curva bem, não te dá sustos na estrada, o carro passa muita segurança e a lista de equipamentos aqui, como eu falei, muito boa para um carro dessa categoria, então favorece muito o custo-benefício. Porém, como pontos negativos, acabamento e espaço interno do Fiesta não são muito bons, é tudo plástico duro mesmo. Espaço interno ali, principalmente para quem vai nos bancos de trás, é bem limitado. É um carro que também falta as alças de teto, assim como o Polo, Virtus. O porta-malas também é pequeno, se você precisar fazer longas viagens aí com 4, 5 pessoas, pode não ser a melhor opção. Aí também tem a opção do Fiesta Sedan, com porta-malas grande, que pode te atender melhor. E também tem a questão da desvalorização. Pela Ford ter fechado suas fábricas aqui no Brasil, os carros dessa marca acabaram ficando um pouco mais deixados de lado comparado com os concorrentes. Então acaba que o preço deles vai tendendo a cair mais. Mas continuam sendo ótimas opções de compra. Peças para esses carros ainda estão sendo relativamente tranquilas de encontrar no mercado até a data da gravação desse vídeo. Então tudo certo nessa parte. Vamos para o terceiro da lista agora, Hyundai HB20 Sense, motor 1.0 12 válvulas, 3 cilindros, flex e câmbio manual, ano 2020, tabela FIP 59.517, equipada com motor capa, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então a manutenção a menos para você se preocupar, e com variador de fase para o comando de admissão.
Esse motor gera 75 cavalos na gasolina e 80 no etanol. De torque, 9,4 kg na gasolina e 10,2 no etanol. Olha só, 1.0 3 cilindros, assim como o Logan, mas aqui ele tem um pouquinho menos de desempenho, tanto em potência quanto em torque. Mas a vantagem é que esse é um carro mais leve, peso dele de 989 kg. Então a relação de peso-potência ainda fica melhor, 12,4 kg por cavalo. Ainda não é aquele carro de desempenho esplêndido para estrada, não é a proposta, mas para dentro de cidade tá muito bom. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates leves, justos, porta-malas bom de 300 litros de capacidade, é um hatch compacto, então tudo certo. Pneus nas medidas 175, 70, 14, também vão ser mais baratos aí que os de aro 15 e aro 16. Consumo na cidade, 9,1 no etanol, 12,8 na gasolina. Na estrada, 10,1 no etanol e 14,6 na gasolina. Se você precisar pegar estrada com ele eventualmente, ainda assim vai ser um carro bem econômico. E também bem equipado, olha só, de série já conta com direção elétrica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e Isofix. E ainda conta com os opcionais de controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Não tenho a lista de equipamentos do Fiesta, mas é um pouco melhor que a do Logan, eu diria. Porém, no sistema de som, ele sai perdendo aqui. É apenas USB, Bluetooth, comandos no volante. Como pontos positivos aqui, confiabilidade mecânica, esse motor capa aí vem por anos, equipando aí os HB20 principalmente, motor bem confiável, de peças não tão caras para o segmento, tudo certo, consumo muito bom, acabamento interno do HB20 também é muito bom, assim como toda a linha Hyundai, tem uma boa qualidade ali dos materiais empregados, e já que falei da montadora, também pode se considerar como um ponto positivo. A Hyundai, ela vem cada vez mais construindo uma boa reputação aqui no Brasil, passa uma boa confiabilidade, então seus carros geralmente tendem a não desvalorizar muito frente aos seus concorrentes. Bem interessante se você estiver pensando no pós-venda. Como pontos negativos, o primeiro deles é o design, né? Esse HB20 é aquele famoso cara de bagre que muita gente não gosta, mas isso aí já é algo mais pessoal, então não vou entrar muito nesses detalhes. Além disso, o espaço interno não é dos melhores, mas a categoria aí dos hatch compactos também não oferece isso em nenhum carro praticamente. Seguro um pouco elevado, peças de acabamento externas e internas podem ser um pouco mais caras. Desempenho é fraco, estamos falando aí de um motor 1.0 3 cilindros, potência aí girando em torno dos 80 cavalos, então é um carro realmente para circuito urbano. E além disso é um carro mal avaliado aí no teste de segurança do Lat NCAP aí de sua época. Nesse novo protocolo de 2020 ele tirou 0 estrelas, então em quesito de segurança você tem que ficar um pouco atento. Era um carro até mais seguro se for pegar o protocolo anterior, mas para falar mais em detalhes desses protocolos aí de testes de segurança dos carros e por que muitos carros aí caíram as suas notas de avaliação, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar os cards aí em cima também para você assistir ao final. Mas vamos para o quarto da lista agora, Volkswagen CrossFox 1.6, 16 válvulas flex e câmbio manual, ano 2016, tabela FIP R$ 57.451. E aqui esse já é equipado com aquele moderno motor da linha Volkswagen, né, o EA211, aqui de 4 cilindros, com duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, mas de longa duração também, e variador de fase para o comando de admissão. Para falar mais em detalhes sobre esse motor, eu fiz um vídeo completo que eu também vou deixar nos cards aqui em cima, em que eu falo sobre projeto, construção, carros que esse motor são aplicados, problemas crônicos, tudo para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. Mas aqui, resumindo, é um motor de 110 cavalos na gasolina e 120 no etanol, de torque 15,8 kg na gasolina e 16,8 no etanol. Números muito bons. Para um carro de 1.156 kg, a relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo. Aqui é um carro que dá para você fazer viagens com ele, se precisar, né, ter um bom desempenho. Aqui aliado a um câmbio manual de 6 marchas, o MQ200, que proporciona bom desempenho na estrada, engates de alavanca justos, precisos, muito bons, mas não se sobressai muito bem quando o assunto é porta-malas. 280 litros de capacidade, dá para viajar aí com 2, 3 pessoas, mais bagagens, porém mais que isso vai ser um problema para levar malas de todo mundo. Pneus, as medidas são 205, 60, 15, nessa versão aí, né, o CrossFox, as medidas são um pouco diferenciadas, proporcionando um perfil de pneu um pouco mais alto. Aqui também esse carro geralmente vem equipado com pneus ATR, né, de uso misto, então são pneus um pouco mais caros. Muita gente troca esses pneus
por pneus de asfalto nas mesmas medidas, porém com o desenho da banda de rodagem diferente, que prioriza um rolar mais facilitado, priorizando o desempenho e consumo de combustível. Por isso, esse carro aqui, em ficha técnica, ele não tem um consumo muito bom. Na cidade, esse carro faz 7,4 km por litro no etanol e 10,6 na gasolina. Na estrada, com etanol 8,2 km por litro, com gasolina 10,9. Porém, trocando para pneus de uso exclusivo em asfalto, esses números aqui de consumo acabam ficando um pouco melhores. Ficam próximos ali do Fox Highline, por exemplo, né, de 2015 em diante. Mas aqui nessa versão Cross, a ideia é um carro com a suspensão um pouco mais resistente, um pouco mais elevada. Se você eventualmente precisar pegar estradas mal pavimentadas, estradas de terra, é um carro que vai se sair um pouco melhor. Não é um carro off-road, já fique ligado nisso. Mas é um carro que não vai raspar com facilidade em lombadas, em desníveis, em rampas de garagem. Bem interessante. E é um carro também bem equipado. Olha só, de série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E ainda como opcionais dava para equipar esse carro com controlador de velocidade, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, encosto de cabeça para o terceiro ocupante ali no banco de trás, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Bem interessante a lista de equipamentos do CrossFox, não é verdade? E ainda na parte de som, de série ele conta com sistema de CD, USB, cartão de memória e Bluetooth. E ainda como opcionais dava para equipar esse carro com o volante multifuncional e a central multimídia, que aí oferecia GPS nativo e espelhamento com celular. Mais interessante se você encontrar um carro desse aí já com a central multimídia, né? E como pontos positivos do CrossFox, robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor EA211 aí resolveu vários problemas da geração anterior aí de motores, né? O EA111 é um motor mais confiável, mais resistente, de peças não tão caras, é um motor aspirado, bem mais barato de manter que os da linha turbo, né, da Volkswagen, né, os TSI. É um motor que ainda gera um bom desempenho, bons números aí de torque e potência. O Fox tem um bom espaço interno, principalmente aqui em altura, teto mais alto, bem legal. Além da lista de equipamentos, né, que tem vários opcionais interessantes aí para a categoria. Então, quanto mais bem equipado você conseguir pegar um carro desse, melhor. Agora, como pontos negativos, já falei dos pneus, né? Se você pegar ele com pneus ATR e quiser manter esses pneus, geralmente são mais caros do que os de asfalto e vão fazer esse carro ter um consumo maior de combustível, fique ligado. Além disso, a visibilidade aqui na frente não é das melhores, porque essas colunas A aqui do Fox, né, linha Fox, CrossFox, Pace Fox, são mais largas, então atrapalha um pouco aqui em cruzamentos e algumas outras situações. Além disso, falta o banco traseiro bipartido, apesar dele ser rebatível, mas ele rebate por inteiro. Então, ou você leva passageiros no banco de trás ou aumenta a capacidade de carga. Os dois, infelizmente, não dá. É um carro que também possui um alto índice de roubo, então o seguro acaba ficando um pouco mais caro do que a versão normal do Fox, então fique atento nesse detalhe. Mas agora vamos para a segunda parte desse vídeo, vamos falar de carros aqui mais voltados para o lazer, para viagens, então carros mais confortáveis, com motores maiores, mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E o nosso quinto carro da lista aqui é o Nissan Sentra, na versão SL com motor 2.0 16 válvulas flex e câmbio automático, ano 2015. E aqui já é aquele Sentra B17. Tabela FIPE, R$ 59.596.
equipado aí com o motor da Nissan, feito em parceria com a Renault, aqui chamado de MR20DE. É o mesmo motor lá do Fluence, que eu também já fiz um vídeo completo falando sobre o projeto desse motor, pontos positivos, pontos negativos, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse motor. O link está aparecendo aí para você, ao final assiste lá para você conhecer melhor sobre ele. Mas resumindo aqui, é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para o comando da admissão. É um motor ajustado aqui no Nissan para gerar 140 cavalos e 20 kg de torque em qualquer combustível. Isso aí é característico da Nissan. Peso desse carro, 1.348 kg, e a relação de peso-potência ainda ficou em bons 9,6 kg por cavalo. Tem um desempenho muito bom, eu diria. Mesmo equipado com um câmbio CVT, que não simula marchas, aqui é um CVT raiz mesmo. Ele é o Jacto Xtronic, também um câmbio muito semelhante ao utilizado no Fluence, na Mitsubishi Outlander, na ASX, câmbio aí que tem seus prós e contras, mas vou falar dele um pouco mais à frente aqui nesse vídeo. Mas é um carro que também tem um bom porta-malas de 503 litros de capacidade, então dá para levar bagagens da família inteira sem problemas. Medidas de pneus, 205/50/17, pneus de perfil mais baixo, pneus largos, aro maior, pneus um pouco mais caros. Consumo na cidade, 6,9 no etanol, 10,2 na gasolina. Na estrada, 9,1 no etanol e 12,9 na gasolina. Ainda tem um consumo condizente, razoável, para um 2,0 automático, né? E a lista de equipamentos desse carro também, ela é bem extensa. Ele já conta de série nessa versão SL, né, que é a top de linha, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, acionamento automático para faróis e limpadores, retrovisor fotocrômico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro e ISOFIX. E o único opcional disponível aqui é o teto solar elétrico. E no sistema de som, CD com USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS. Então aqui já tem uma central multimídia bem completinho para o ano desse carro. Pontos positivos principais: confiabilidade mecânica, motor Renault-Nissan, desenvolvido em parceria aí, motor por anos equipando Sentra e Fluence. Com preços de peças na média para o segmento, nada de exagerado, nada de exorbitante. É um motor que não quebra com facilidade se você cuidar bem dele, obviamente. É um carro que tem um excelente espaço interno, dá para viajar adultos ali no banco de trás com certo conforto. E falando em conforto, né, muito bom ao rodar, suspensão calibrada mais para essa característica bem interessante, acabamento interno muito bom, boa qualidade de materiais de forros de porta, painel, bancos. Além disso, a lista de equipamentos, como eu falei, enorme, extensa, muito bem equipado um carro desse, pelo preço que ele custa. Estabilidade, apesar da suspensão ser de comportamento mais macio, não perde em estabilidade, é um carro que vai te passar ainda muita confiança ao fazer curvas. E o porta-malas também, como eu falei, muito bom. Agora, como pontos de atenção, o primeiro deles falando aqui do câmbio CVT. É um câmbio muito bom, que proporciona muito conforto ao fazer longas viagens e até mesmo dentro de cidade, circuito urbano, mas tem seus pontos negativos. O primeiro deles é que ele não tem opção de trocas manuais e nem simula marchas. Então é colocar ali no drive e acelerar. Não tem muito o que fazer, né? Ele vai ter aquele comportamento ali de rotação constante ali na maior parte do tempo. Além disso, é um câmbio que tem relatos de superaquecimento, né? Bem comum aí nos Fluence, nos Sentra mais antigos, na linha Mitsubishi também da mesma forma. Porém aqui em 2014, 15 em diante, já foram sendo equipados esses câmbios aí com um trocador de calor para tentar reduzir esses problemas aí de superaquecimento. Os anteriores aí não vinham equipados. Diminuiu bastante os relatos desse problema, mas em algumas situações bem específicas ainda pode acontecer. É um câmbio que você tem que ficar atento com as trocas preventivas do fluido, então não negligencie essa troca, não deixe de fazer, porque senão pode dar problema na sua mão e aí, meu amigo, é bem caro de arrumar. Cuidando direitinho, fazendo a manutenção preventiva, vai ser difícil de dar maiores problemas. Além disso, existem relatos de superaquecimento do motor, que geralmente é causado por falha no eletroventilador. Ele para de funcionar, para de refrigerar o líquido de arrefecimento e o motor começa a esquentar.
é algo para ficar um pouco mais atento, pelo menos tem ali o ponteiro de temperatura no painel. Se isso ocorrer, você para imediatamente, né? Não deixe ficar rodando ali com a temperatura muito acima e providencie o reparo o quanto antes, mas também são relatos aí mais esporádicos, não é algo muito crônico, mas aconteceu em algumas unidades. Além disso, também um ponto negativo desse carro é com relação à iluminação interna aqui dos comandos, principalmente dos botões dos vidros elétricos. Aqui na porta do motorista, por exemplo, só tem a indicação do vidro aqui do motorista mesmo, né? E tem iluminação para ele. Nas outras portas tem os botões, mas não tem iluminação. À noite pode ser um problema para você encontrar esses botões aí para acionar os vidros. Mas não é um problema só do Sentra, os New Civic também eram dessa forma, porém um ponto que eu considero bem negativo de qualquer forma. Além disso, esse carro tem ali os LEDs nos faróis, né? Parecendo que são luzes de rodagem diurna, mas não são. É apenas ali a luz de posição, né, conhecida como faroletes. Então, nas rodovias de pista simples, você tem que acionar os faróis baixos mesmo durante o dia. Fique ligado nesse detalhe. Além disso, é um carro com peças de acabamento externas e internas um pouco mais caras. Isso aí é de praxe em praticamente todos os Nissan, né? Então, o seguro também acaba ficando um pouco mais caro comparado com alguns de seus concorrentes. E já que estamos falando de concorrente aqui do Sentra, né? Vamos para o sexto da lista. Volkswagen Jetta Comfortline, com motor 2.0 8 válvulas, flex e câmbio manual, ano 2012, tabela FIP R$ 54.919. Equipado aí com motor EA113, conhecidíssimo aí da linha Volkswagen, uma evolução do AP 2000 praticamente, motor de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, um motor ainda de concepção bem simples, eu diria, para um carro 2012, né? Mas isso também pode ser uma vantagem do ponto de vista da manutenção. As peças também acabam ficando mais baratas e simples de substituir. Mas também já fiz um vídeo completo falando desse motor. Todos os detalhes técnicos vou deixar aqui nos cards também. Motor de 116 cavalos na gasolina e 120 no etanol. De torque 17,7 kg na gasolina e 18,4 no etanol. Para um carro de 1.311 kg, a relação de peso-potência fica em 10,9 kg por cavalo. Não tem aquele desempenho esplêndido, mas se você gosta do Jetta, curte a pegada do sedã médio ali, o carro bem na mão, bem bom de guiar, porém não quer aquela manutenção pesada do TSI, né, que pode vir a dar mais problemas, aqui tem uma opção de motor um pouco mais lento, porém de manutenção bem mais barata, bem simples. Pelo menos nessa versão aqui, equipado com câmbio manual de 5 marchas, o desempenho ainda não fica tão prejudicado quanto se fosse no automático, né, o Tiptronic. Aqui é o câmbio MQ250 de 5 marchas, com engates leves, justos, precisos, bom câmbio aí da linha Volkswagen. Porta-malas desse carro enorme, de 510 litros de capacidade, muito bom para longas viagens aí, para a família inteira. Pneus nas medidas 205, 5516, para a categoria são bem adequados, preços na média. Consumo na cidade, 6,3 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada, 8 no etanol e 11 na gasolina. É um carro que tem um peso um pouco excessivo para esse motor, então acaba prejudicando um pouco o consumo. Mas é um carro bem equipado, de série, né? Nessa versão de entrada, ele já conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas climatizado, computador de bordo, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E ainda com opcionais dá para equipar com ar-condicionado digital, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis limpadores, estacionamento automático, retrovisor fotocrômico e teto solar elétrico. E no sistema de som tinha 2 opções, mais simples, que era apenas um CD com USB e Bluetooth, e o mais completo, que aí já vinha a central multimídia, né, com GPS. E os comandos no volante também são opcionais. Pontos positivos principais de um Jetta nessa versão aqui, já falei do motor, né? Bem simples, confiável, peças baratas, um dos mais baratos aí de manter do segmento, com certeza. Assim como é um carro muito estável na estrada, um carro que proporciona segurança e confiança na hora de fazer curvas. Bem tranquilo nessa parte. Lista de equipamentos também muito boa, como já falei aí, porém fique ligado porque tem vários Jettas aí sem opcionais, então tem Jetta nesse ano modelo aí sem os comandos no volante, que já era um item bem comum para carros dessa categoria aí, mesmo em 2012. Então fique ligado, tente pegar o mais bem equipado possível.
Além disso, é um carro de bom espaço interno, sedã médio, não poderia ser de outra forma, né? Porta-malas também da mesma forma, bem espaçoso. E um carro bem avaliado no Latin NCAP de sua época, então bem seguro também. Como pontos negativos, desempenho, já falei, não é dos melhores, mas você vai abrir mão de desempenho para ter um custo de manutenção um pouco mais baixo. Com isso, o consumo acaba ficando um pouco prejudicado também, como já falei em números. O seguro também pode ser um pouco mais caro, mesmo nessa versão de entrada, porque as peças de acabamento externas ali, muitas delas são as mesmas do Jetta TSI, então o seguro desse carro não é barato. Além disso, por ter essa falta de desempenho, é um carro que acaba tendo uma procura menor no mercado, ainda mais com câmbio manual. Então é um carro que tende a se desvalorizar um pouco mais, mas também isso pode ser visto como uma vantagem para você que está pensando em comprar, porque você talvez consiga um carro desse hoje em um preço bem melhor, bem abaixo do que seria um Jetta TSI, e ainda mantendo várias características positivas da versão top de linha. Fique ligado, porque sim, pode ser uma boa opção de compra esse Jetta aí de entrada. Vamos para o sétimo da lista agora, o Mitsubishi ASX 2.0, 16 válvulas, tração dianteira, motor só a gasolina e câmbio automático do tipo CVT, ano 2012. Tabela FIPE 59.900. Aqui ele é equipado com motor 4B11, mesmo da Outlander 2.0, mesmo do Lancer, motor de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para os dois comandos, muito bom. Esse motor gera 160 cavalos e 20,1 kg de torque. Mesmo para esse carro de 1.375 kg, né, um SUV compacto, um pouco pesadinho, a relação de peso-potência ainda ficou em 8,6 kg por cavalo. Muito bom, eu diria. Porém, aqui o câmbio CVT ele amarra um pouco esse desempenho, ele demora um pouco a entregar todo o torque e potência disponíveis. Mas a ideia aqui é abrir mão de um pouquinho mais de desempenho do que seria na versão com câmbio manual, mas você leva para casa um carro aí com câmbio automático, CVT, mais conforto para longas viagens. Você não vai precisar ficar se preocupando com troca de marchas, apesar desse câmbio aqui ele ter opções de trocas, né? É o mesmo câmbio lá do Sentra, porém aqui ele tem uma eletrônica diferente. Ele tem aletas de mudança ali atrás do volante, você pode mudar também na alavanca, então bem legal se você quiser uma tocada um pouco mais esportiva. O porta-malas ainda é bom, razoavelmente bom, 415 litros de capacidade, porém um pouco raso eu diria, então dependendo do que você for levar ali pode não caber com certa facilidade, mas está dentro da média para um SUV compacto. Pneus nas medidas 215 e 60/17 também não são dos mais baratos, consumo também é alto, na cidade faz 8,7 km por litro, na estrada 9,8. Na prática, dependendo da sua forma de guiar, talvez você consiga ali uns 10, 11 na estrada, não muito mais que isso eu diria. Mas tem uma boa lista de equipamentos. De série conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, como já mencionei, dupla airbag frontal e ABS, símbolo de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina, Isofix e assistente de partida em rampa. Porém, o sistema de som aqui ele é bem abaixo dos seus concorrentes. Apenas CD com comandos no volante. Faltou um USB, um Bluetooth, várias outras conexões já bem comuns aí para o ano desse carro. Pontos positivos principais de se adquirir uma ASX: confiabilidade e resistência mecânica, um motor muito bom aí dessa linha Mitsubishi, porém com alguns detalhes, alguns relatos aí de problemas crônicos, o principal deles aí, travamento de bicos injetores abertos, que podem causar um calço hidráulico e um problema sério no motor. É algo raro, mas aconteceu em algumas unidades, então algo para se ficar atento. Além disso, o acabamento desse carro ele é bom, porém das portas aqui dianteiras para frente, boa qualidade dos materiais aqui empregados, porém nas portas traseiras perde um pouco ali de qualidade e de cuidado frente às portas dianteiras, mas nada de muito sério. Lista de equipamentos muito boa também para a categoria, e é um carro com a boa altura do solo, né? Um SUV. Então, para você que vai eventualmente pegar uma estrada de terra, não é um carro para trilha, mas um carro que não vai raspar ali o fundo com facilidade. Para você que está pensando em pegar um SUV, né, uma das categorias de carros aí mais procurados no mercado hoje em dia, pode ser sim uma boa opção de compra. Mas é um carro que, como qualquer outro, também tem seus pontos negativos. O primeiro deles aqui é o câmbio, da mesma forma que falei lá do Sentra, aqui também pode acontecer o superaquecimento, então fique ligado. Pneus são mais caros, o consumo é elevado e é um carro que tem um desempenho um pouco travado pelo câmbio CVT.
como eu disse, você vai abrir mão de um pouco de desempenho para levar uma lista de equipamentos melhor e o conforto de uma transmissão automática. Vamos para o oitavo da lista agora, Honda CR-V LX com motor 2.0 16 válvulas, tração dianteira, motor só a gasolina e câmbio automático, ano 2011. Ainda um SUV, mas de porte mais elevado, né? Eu diria que um SUV médio. Preço FIP R$ 53.741, equipado com motor R20A2 da Honda, praticamente o mesmo motor aí do Civic 2.0, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Motor que gera 150 cavalos e 19,4 kg de torque, né? Monocombustível. E é um carro pesado, 1.539 kg. Mas ainda assim, a relação de peso-potência ficou em 10,3 kg por cavalo. Vai ter um desempenho ainda razoável, você vai conseguir fazer viagens com ele sem muitos sustos, mas não tem aquele desempenho esplêndido, por exemplo, de um Civic 2.0, né? Óbvio que não. Mas aqui é equipado com câmbio automático de 5 velocidades, convencional, câmbio muito competente, resistente, que também exige suas trocas de óleo ali, de fluido de transmissão preventivas, então uma manutenção a mais para você se preocupar, mas é um carro de excelente porta-malas de 559 litros de capacidade, enorme, dá para levar bagagens de todo mundo e ainda sobra. Pneus nas medidas 225, 65, 17, também para a categoria, não vai fugir muito dessas medidas, então pneus mais caros. Consumo na cidade 8,7 km por litro, na estrada 11, ainda tem um consumo melhor que a SX, olha que curioso, mesmo sendo bem mais pesado. E a lista de equipamentos de série, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, faróis de acionamento automático, dupla airbag frontal e ABS, câmera de ré e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. E o sistema de som com CD, USB e comandos no volante. Pontos positivos principais de se adquirir uma CR-V. Robustez, confiabilidade mecânica, conjunto Honda, dispensa comentários, dispensa apresentações, motor e câmbio bem resistentes. Além disso, é um carro bem versátil, de dimensões bem generosas ali internas, um carro que você tem ótimo espaço aqui para passageiros, porta-malas enorme, com opção de rebatimento, banco traseiro ali bipartido, então você consegue rebater parte ou totalmente o encosto. Quiser levar coisas grandes, dá para levar. Quiser levar 3 passageiros no banco de trás, vão com o conforto e ainda sobra ótimo porta-malas. Um carro ótimo para todas as situações. Lista de equipamentos é razoável, para o ano do carro ainda tá boa, para o preço talvez não seja o melhor equipado, mas aqui você vai abrir mão um pouco de equipamentos para ter a confiabilidade de um conjunto Honda, não é? É o que geralmente se faz quando se escolhe um Corolla ou um Civic, não é verdade? Além disso, é um carro que tem um piso traseiro plano, igual o Civic mesmo. Então, melhor ainda para o espaço aqui para os passageiros que vão no banco de trás, principalmente espaço para os pés. E por vários desses motivos, é um carro muito bem procurado no mercado de usados. Então, um carro que tende a desvalorizar menos, um carro que lá na frente você vai conseguir vender ele ainda por um preço bem razoável. Ou seja, um carro de excelente mercado para sua categoria e para sua faixa de preço. Porém, como pontos negativos, né? O desempenho não é dos melhores, é apenas na média. Está usando o motor de um sedã médio para levar um SUV médio aí de mais de 1.500 kg. Então, o desempenho é apenas ok. Ainda falando de motor, né? Esses aí da linha Honda, né? Com tuchos mecânicos, exigem ajuste preventivo periódico de folga de válvulas. Então você tem que ficar atento também. Se não fizer, esse motor vai passar a gastar mais combustível, vai perder desempenho, o que não é legal. Além disso, ele tem o freio de estacionamento do tipo pedal, aqui do lado do pedal de freio. No início pode incomodar um pouco, mas se acostuma rapidamente, não é um grande problema. Além disso, é um carro grande, fica ligado em manobras, um carro bem comprido, então um pouco mais complicado de manobrar, de encontrar vagas para estacionar. Pelo menos tem a câmera de ré que ajuda um pouco nessa hora. Então são poucos pontos negativos, eu diria, né? Nenhum problema crônico, nenhum defeito crônico aí de motor, câmbio, suspensão, nada. Problemas aqui são mais, eu diria, de atenção com a manutenção desse carro. De resto, muito simples, é um carro que não quebra com facilidade. Mas para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o 9º da lista. Vamos de Chevrolet
Cruze Sport 6, né, versão hatch médio, na configuração LTZ top de linha, com motor 1.8 16 válvulas flex, porém câmbio manual, ano 2012. Tabela FIP 54.999. Aqui equipado com motor Ecotec de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, porém a correia dentada aqui também é de longa duração, e esse carro tem variador de fase nos dois comandos, o que favorece o desempenho dele em baixas rotações. É um motor de 140 cavalos na gasolina e 144 no etanol, de torque 17,8 kg na gasolina e 18,9 no etanol, mas é um carro pesado, 1.410 kg, e a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. Porém aqui é equipado com câmbio manual de 6 marchas, né, o M32. Então o desempenho ainda é um pouquinho melhor do que a versão com câmbio automático, que eu recomendo que evite aí, principalmente nesses primeiros anos aí do Cruze, porque teve um problema crônico ali no câmbio, uma peça ali, uma mola prato, que ela quebrava com facilidade, ela não tinha uma resistência mecânica muito boa. E se isso acontecesse, o custo de reparo acaba ficando bem caro. Então eu recomendo aqui com câmbio manual para você evitar maiores problemas. Porta-mala de 402 litros de capacidade para um hatch médio está muito bom. Medidas de pneus 225 50/17, pneus bem largos, proporcionam excelente estabilidade nas curvas, porém são mais caros. Fique ligado. Consumo na cidade, 7 km por litro no etanol e 9 na gasolina. Já na estrada, 9 no etanol e 12 na gasolina. Consumo apenas mediano, né? É um carro pesado, motor 1.8 aspirado, então vai gastar mais combustível dependendo da situação. Se você pisar, então, vai injetar combustível sem dó. Mas a lista de equipamentos é muito boa nessa versão top de linha, né? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, chave presencial, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. Muito boa a lista, não é verdade? E no sistema de som, aqui é a central multimídia, né? A MyLink de primeira geração, com CD, USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS nativo. Mas fique atento aqui com o Bluetooth, porque nesse ano modelo, essa conexão só servia para atender e fazer chamadas. Não dava para reproduzir as músicas do seu celular nesse aparelho original. Então, fique ligado. Os mais novos já corrigiram esse detalhe, mas aqui no 2012 ainda não era possível. Os pontos positivos principais do Cruze são a robustez e confiabilidade mecânica. Esse motor Ecotec aí é um motor muito resistente, muito bom, porém de manutenção um pouco mais cara. As peças aí geralmente tendem a ser mais caras do que, por exemplo, lá nos GM família 1, família 2, né? Cabeçote 8 válvulas. Aqui é mais complicado um pouquinho. Além disso, tem relatos frequentes aí de falha no diafragma, né, que é uma peça que faz a separação ali dos vapores de óleo gerados por esse motor. Ela vaza com facilidade, você tem que trocar. Não é muito cara de trocar, mas acaba tendo que ser feito isso com mais frequência. Então, no longo prazo, acaba onerando um pouco mais aí a sua manutenção corretiva. Mas de resto, ok com esse motor. Desempenho, na média, eu diria, não é nada de esplêndido, mas aqui com câmbio manual não fica tão prejudicado quanto no automático. A lista de equipamentos desse carro é muito boa, nós vimos aqui tudo que esse carro tem disponível, são muitos itens de conforto, conveniência. Além disso, é um carro de ótimo acabamento, espaço interno. Os materiais aqui de painel forro de porta são muito bons. É um carro que tem um cockpit que passa uma impressão mais envolvente ali, além de ter uma pegada, uma dirigibilidade ali voltada para a esportividade. Então, muito bom, passa realmente certa esportividade ao guiar. E é um carro bem avaliado do Lat NCAP de sua época, então bem seguro também nesse quesito. Como pontos negativos do Cruze, o primeiro deles, farol de foco simples, né? Um carro dessa categoria merecia um farol duplo, então a iluminação dele fica prejudicada. Quando você aciona o farol alto, ele vai desligar ali o foco do baixo, então a iluminação ali mais próxima fica um pouco deficiente comparado com outros carros aí de foco duplo. Além disso, o consumo é um pouco mais elevado, não tem como escapar, mesmo no câmbio manual. É um carro baixo em relação ao solo, então fique ligado em rampas, em lombadas. E os pneus são um pouco mais caros do que alguns de seus concorrentes. De resto, um carro excelente, confiável e resistente.
Mas me diga você, qual desses aqui dessa lista você compraria? Ficou faltando algum que eu não coloquei aqui? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, ao final eu vou deixar uma playlist com vários vídeos aqui nesse formato, de melhores carros por faixa de valor, por categoria. Então tem lá melhores sedãs, melhores SUVs, melhores carros compactos, econômicos até tal valor. Tem várias opções interessantes. Talvez você ainda está na dúvida de quanto você pretende gastar num carro ou na categoria de carro que você vai escolher para sua garagem. Então já tem lá vários vídeos para te ajudar a escolher seu carro da melhor forma possível. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.